Caríssimos irmãos e irmãs, uma boa noite. A todos nós, os encarnados, como os queridos irmãos desencarnados aqui presentes, aos irmãos e irmãs que nos acompanham pelas redes sociais aqui do Sementes de Humildade, que a paz da fonte criadora a Deus, daquele que foi e sempre será o nosso caminho, a verdade, a vida, Jesus, da nossa Mãe Maior Maria Rosa Mística de Nazaré, esteja conosco hoje e sempre, dos nossos mentores individuais que aqui também estão presentes, da cúpula espiritual, enfim, que possamos, nesta terça-feira, banquetearmos de mais um tema de uma das obras da codificação kardeciana, embasadas e entrelaçadas no Novo Testamento do Cristo. E é uma alegria estar aqui pela primeira vez na casa, na cidade de Barueri, Sementes de Humildade. E o tema que nós vamos trabalhar hoje, que convido a todos os que estão aqui nos acompanhando nesse momento para que busquemos uma reflexão um pouco mais ampla para os que aqui já tiveram acesso a esse tema ou os que estejam pela primeira vez, assim o tendo, está inserido na terceira obra da codificação, o Evangelho segundo o Espiritismo, publicado a partir de janeiro de 1864, onde iremos buscar o capítulo 21, no seu item 9, como bem disse o irmão na previsão, na abertura, caracteres do verdadeiro profeta. E já pergunto no início, antes de adentrarmos em nosso material propriamente dito, será que a lição do nobre espírito Emmanuel, que foi mentor de Chico Xavier, onde nós acabamos de acompanhar da obra Fonte Viva, e de ensinar, e de empregar, e de concretizar, está de acordo com essa temática de sermos verdadeiros profetas por meio dessas ações que precisamos empreender no nosso dia a dia? Esses caracteres são necessários, imprescindíveis à nossa evolução e dos que estejam ao nosso redor de outrem, do mundo, do planeta Terra, da busca de sairmos do mundo de provas e expiações e enfim adentrarmos no próximo estágio evolutivo da Terra, o terceiro nível, que é o de regeneração. Eis o convite que essa temática há de nos fazer nessa agradável noite de terça-feira. E vejamos que o item 9, ele não traz explicação diretamente falando do nobre codificador da doutrina dos espíritos, de Allan Kardec, Hippolyte Léon, Denis Rivaio, não. Faremos as instruções dos Espíritos, porque sim, os 27 capítulos dessa obra, além do 28º, que são a coletânea de preces espíritas, além do início dos pontos trazidos por Allan Kardec, sempre ao final de cada capítulo, vinham as instruções dos irmãos espirituais da falange do Espírito da Verdade, não só corroborando tudo o que o Kardec ali está nos exemplificando desde o final do século XIX, mas também expandindo um pouco mais, ampliando o campo de entendimento para que, quem sabe, ao longo das sucessivas encarnações, busquemos ser pessoas melhores. É o grande desafio de nós, os cristãos, os espíritas, sermos melhores no nosso dia a dia. Mas o que é ser um profeta? Vamos trazer algumas pequenas definições para que entrelaçemos a esse capítulo 21, item 9. É um indivíduo que alega ter sido contatado pelo sobrenatural ou pelo divino, e que fala por eles, servindo como um intermediário com a humanidade encarnada, passando este novo conhecimento descoberto da entidade sobrenatural para as outras pessoas. Então eu pergunto a cada um de nós, será que os médiuns em atividade, não só nas casas espíritas, mas em outras denominações religiosas que tratam da espiritualidade, do mundo espiritual, da erraticidade, da quarta dimensão, também são profetas, por eles estarem sendo intermediários entre esses que nós não enxergamos, nós na maioria dos viventes no nosso orbe, para com a nossa dimensão, a tridimensional de seres encarnados? É o que nós já conseguimos depreender para com esse primeiro parágrafo. Todo aquele que busca trazer uma informação do mundo espiritual, aquela chamada de sobrenatural, que até determinado momento a humanidade não tinha ainda esse conhecimento, e agora está tendo a oportunidade de ter.
Mas isso só para o lado do bem ou para o lado do mal? Pergunto ainda, nós que estamos em um mundo globalizado, século XXI, terceiro milênio, praticamente vencemos 1/4 do nosso século, correto? Estamos praticamente indo para o segundo semestre do ano de 2025. Pergunto, guerras, fome, corrupção, mentira, adultério, traições e tantas mazelas, ainda que no final de provas e expiações, estágio esse que nós estamos buscando abandonar, como já dizia Emmanuel, André Luiz, Chico Xavier, Divaldo, Pereira Franco. Só teremos boas informações ou informações, infelizmente, ainda de espíritos em ignorância, porque está na condição de maus, buscando prejudicar a si próprio e a outrem, a uma coletividade, é sinônimo de ignorância, de falta de evolução no campo da moral, como também no campo do intelecto. Dizem os irmãos espirituais, que são as duas asas, que qualquer ser, em qualquer canto do universo, precisa desenvolver para que um dia atinja a perfeição relativa, porque absoluta jamais nós, criaturas, a obteremos, porque só o Pai, a fonte criadora, Deus, a obtém, a perfeição absoluta, porque é o Criador. Então, dentro desse entendimento inicial, podemos perceber que temos que refinar, avaliar cada uma das situações a qual esses ditos profetas buscam trazer a lume a nós, para, quem sabe, avaliemos e tragamos ou interiorizemos bons pensamentos, boas ações e interajamos com o nosso meio. É um desafio de estarmos avaliando quais são essas mensagens, de onde elas vêm, quais são as fontes. E o que são as profecias? São previsões, hipóteses, anúncios, suposições, etc. Nesta frase, vejamos que também temos que tomar cuidado. Hipóteses, suposições, nada de concreto. Assim o sendo, temos que tomar cuidado com tudo que nós estamos ouvindo, o que nós estamos assistindo, o que nós estamos transmitindo, reverberando ao meio. Nos 7 dias da semana, como nós estamos empregando o nosso tempo? No campo do intelecto, no campo da moral, da caridade, por exemplo. Olha tantas atividades que o irmão aqui nos passou antes de abrirmos essa temática, convidando-nos para que estejamos interagindo com a obra do Cristo. Não só no reino nominal, mas também nos reinos inferiores, porque diz a nossa querida codificação kardeciana que Deus cria seres simples e ignorantes, centelhas divinas, que precisam estagiar primeiro em reinos inferiores ao nosso, que é o nominal. Quais sejam? Mineral, vegetal, animal e ruminal. Então a casa até oferece tratamento para os nossos queridos animais. Que bom que assim o seja. Fazendo com que nós façamos uma reflexão de como nós estamos trabalhando o nosso tempo, e se não estivermos empregando ele em prol do que é aquilo que não é perecível, transitório, fugidio, passageiro, o que é eterno, os valores reais e morais, busquemos os desenvolver, porque isso só nos trará benefício. Não foi assim que aconteceu com Chico Xavier, nos seus 92 anos, quando ele voltou para o mundo espiritual no ano de 2002, e também será que não foi assim há 2 meses atrás com Divaldo Pereira Franco, em voltando para o mundo espiritual com seus 98 anos de idade no mundo material? Vós sois deuses, vós podeis fazer tudo isso que eu fiz e muito mais. Olha o que o Cristo nos disse, apequenando-se para que nós em espírito engrandecêssemos, e assim a posteriori, por meio das sucessivas encarnações, buscássemos ser os intermediários genuínos, transparentes, límpidos do mundo espiritual que já está apto a trabalhar para a luz. São as ferramentas que as casas espíritas nos ofertam e que nós precisamos ter essa conscientização para melhor proveito, empreendermos em benefício de nós mesmos, atuando em prol do próximo. Disse o Cristo também, dando o que se recebe, faça aos outros o que gostaria que fosse feito a tu mesmo. Vejamos que os profetas são sempre espíritos evoluídos que provaram o seu valor em existências passadas, em encarnações pretéritas, oriundos do próprio planeta qual nós estamos em experiência evolutiva,
atualmente na Terra ou oriundos de outros orbes. Pergunta: a codificação kardeciana, a nossa querida doutrina dos Espíritos, trata dessa temática em alguma de suas obras? Sim. Recordemos as edições da Revista Espírita de 1858 a 1869, 12 edições ininterruptas de 12 anos. E logo em sua primeira edição, em 1858, vem Kardec conversar com irmãos oriundos de Júpiter, jupiterianos, aqueles que aqui corporificaram-se na condição de Mozart, na condição de Zoroastro e outros mais. Então convido os irmãos e irmãs que ainda não tiveram a oportunidade de estudar as edições da Revista Espírita, que assim busquem estudar, e assim compreendamos que esses seres vieram para agregar algo de benéfico às nossas existências. Nas obras complementares da codificação também temos esses sustentáculos já nesse início desse parágrafo. Sim, convido-os também, para quem ainda não teve a oportunidade de estudo, para que adentre a quadrilogia do Espírito Manuel Filomeno de Miranda, pelas mãos de Divaldo Pereira Franco, intitulada A Transição Planetária, onde lá vem nos dizer que da constelação das Pleiades, de uma estrela de grandeza maior, Alcione, irmãos espirituais em evoluções maiores que a nossa nas duas asas moral e intelectual, aqui voluntariaram-se a corporificarem-se desde a década de 1970, a pedido do Cristo, para que, experientes em terem passado por situações de transição como nós estamos passando nesse momento, venham a nos ensinar, venham a nos dar ferramentas para que esses alicerces nós os coloquemos em prática também, e assim alcemos e concretizemos as nossas programações reencarnatórias atuais com mais assertividade. Bem-aventurados são esses irmãos espirituais que aqui corporificam-se por meio da reencarnação em nosso querido orbe, nessa essência Gaia, a qual nós a conhecemos como o planeta Terra. Mas continua dizendo que encarnam para este fim, pois se o profeta não for um espírito evoluído, suas ações serão o quê? Nulas, não trarão benefício algum para os seres aqui em experiência evolutiva. Recordo-me do Espírito André Luiz, que trabalhou nas obras de Chico Xavier, quando ele diz que a cada um de nós encarnados, no nosso dia a dia, tem no mínimo, na média, 10 irmãos espirituais, só acompanhando o que nós pensamos, o que nós fazemos ou deixamos de fazer. Então, significa que nós estamos sendo vigiados nas 24 horas por dia, até quando estamos desdobrados nas madrugadas, enquanto o corpo físico repousa para recompor as energias e no dia seguinte encarar a sua próxima oportunidade evolutiva reencarnatória. Sim, e que bom e que cada vez mais tenhamos irmãos espirituais ao nosso lado, para que com os nossos esforços individuais busquemos dar alicerces a eles também, para que eles em próximas reencarnações sejam mais assertivos. Busquem não mais reincidir em erros pretéritos que nós estamos buscando não reincidir. Esses são os caracteres do verdadeiro profeta, do verdadeiro cristão e verdadeiro espírita, a qual o capítulo 21 e 39 vem já nos convidar nesse início de desenvolvimento, a qual nós estamos buscando ter como compreensão, e que vem nos ajudar a sermos pessoas melhores. Como são as instruções dos Espíritos, aqui temos o relato do nosso querido irmão Erasto, onde na cidade de Paris, em 1862, ou seja, 2 anos antes da publicação da obra O Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai nos dizer que o verdadeiro missionário de Deus deve provar o que é pela sua o quê? Superioridade intelectual, moral ou em ambas, pelas suas virtudes, sua grandeza, pelos resultados e a influência moralizadora de suas obras na prática, não apenas no campo da imposição, do bem-falar, do buscar convencer ou impor algo a alguém. Não são os exemplos. Citei Divaldo, Chico, por que não citar Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, por que não citar Papa Francisco, que também desencarnou recentemente, e tantos outros, mas que são luminares da humanidade, deixando-nos bons exemplos. Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, que desde abril do ano de 1900 continua nos auxiliando no mundo espiritual.
Quantos exemplos, queridos irmãos e irmãs, que nós temos desde 18 de abril de 1857, da publicação de O Livro dos Espíritos, da primeira obra da nossa querida doutrina dos Espíritos. Então vem aqui nosso querido irmão Erasto fazer esse convite a sermos mais exemplos ao nosso dia a dia, para que juntemos a esses espíritos que sempre querem ascender e jamais estacionarem em suas caminhadas evolutivas, porque jamais o espírito há de regredir em qualquer canto do universo. Também isso a doutrina dos espíritos nos ensina em nosso dia a dia. Então esse contributo vem também nos auxiliar a buscarmos sermos essas pessoas melhores. Os verdadeiros profetas são humildes, caridosos, fraternos, buscam sempre fazer com que possam, de forma direta ou indireta, amenizar as dores e os sofrimentos de pessoas que estão em condições piores do que a nossa. Pergunta a cada um de nós aqui nas duas dimensões, a material e a espiritual. Existem pessoas em condições piores do que a nossa? Tenho certeza absoluta que todos nós, sem exceção, já temos a resposta. Então vamos buscar empreender mais caridade e fraternidade para com todos esses seres que são nossos irmãos, porque o único Pai nós temos que é Deus, a fonte criadora, ou Criador. Então todas as criaturas sempre para a eternidade serão irmãs, podendo um dia ter em si encontrado ou um dia no futuro vir a se encontrar. Porque é isso que faz com que nós nutramos em nosso espírito mortal a vontade de bem servir, de que dias melhores virão, por meio desses esforços que precisamos empreender. Mas e os falsos profetas? São aqueles que são orgulhosos, vaidosos, falam com arrogância e, como todos os mentirosos, sempre temem serem desmascarados e desacreditados. Não foi isso que eu disse logo no início? No momento final de provas e expiações de um estágio evolutivo de um orbe, nós teremos essas duas situações. E o que cabe a cada um de nós? Colocarmos na balança. O que é útil para mim e para o meu próximo? O que eu devo ouvir, assimilar e reverberar para o meio? O que não for bom, não tenho que perder tempo com isso, porque eu responderei centinho por centinho os meus pensamentos e os meus atos, porque também foi assim que Cristo nos ensinou. Então vamos dar uma oportunidade melhor a cada um de nós? Vamos nos ajudar? Quem? Nós, os pouco mais de 8 bilhões de seres atualmente reencarnados. Mas dizem os irmãos espirituais que no mundo espiritual, buscando o seu retorno aqui no planeta, tem só o dobro, 16 bilhões, somando-se praticamente 25 bilhões de seres nas duas dimensões, buscando ascender no próximo nível de estágio evolutivo, a qual nós queremos ascender, como diz Emmanuel, seja um pouquinho antes de 2057, seja um pouquinho após. Informação essa contida no livro Plantão de Respostas, lá do programa Punho da Fogo, da extinta TV Tupi, na década de 70, que ele, Emmanuel, mentor de Chico Xavier, veio nos dizer, um pouquinho antes, um pouquinho após 2057, mas sim, a Terra adentrar-se-á neste estágio evolutivo, e aos poucos, por meio das décadas e séculos, vamos saindo do estágio inicial para o intermediário de regeneração, porque nada acontece abruptamente. Continuaremos sendo desafiados, testados. É ou não, queridos irmãos e irmãs, um desafio estarmos acordados em uma encarnação. Temos ou não que sermos mais assertivos, já que aos que não sabiam, mas já estão tendo a oportunidade de saber, de hoje em diante até o último dia de sua encarnação, que tem uma fila no mundo espiritual buscando voltar para este orbe. Que possamos levar esse raciocínio para os nossos lares e assim busquemos pensar o que eu tenho que fazer mais para me aperfeiçoar no campo do intelecto, mas também no campo da moral, para que eu não me contamine com esses falsos profetas e assim eu adquira ferramentas alicerces em interagir com os verdadeiros que aqui passaram e os que estão atualmente encarnados. Existem verdadeiros profetas encarnados atualmente, sim. E como existem, não só na doutrina dos espíritos, em experiência evolutiva, mas em outros campos, até mesmo no anonimato. Precisamos estar atentos no quê? Nas ações, principalmente que envolve o coletivo em um grande número de seres, para aliviar as dores e sofrimentos dos que estão aqui
buscando as suas experiências evolutivas. Por isso, muito cuidado, queridos irmãos e irmãs. Uma multidão de ambiciosos, orgulhosos, mentirosos e falsos se apresentam como missionários de Deus, como reformadores, como messias, como profetas, e dizem que foram enviados por Deus. Muitas vezes, inclusive, cobram prometendo que aconteça algo em nosso benefício, no campo financeiro, no campo amoroso. Será que devemos acreditar nisso? Será que devemos depender deles? Se Deus pode tudo, por que temos que terceirizar isso? Não. Confiamos em Deus. Se temos a certeza absoluta que Deus quer o melhor para nós, e se nós não estamos atingindo a priori, nesse momento, aquilo que almejamos em nosso íntimo, em nosso espírito, de forma intrínseca, é porque não chegou o momento. Ou, se viesse ao nosso encontro, poderia ser mais maléfico do que benéfico. E também a doutrina dos Espíritos nos ensina que, antes de voltarmos para, por exemplo, esses corpos atuais que nós estamos ocupando, nós pedimos para passar pelos desafios reencarnatórios que estariam nos desafiando em nosso conhecimento ao longo das reencarnações pretéritas. Então vamos ser mais resilientes, vamos ser mais conformados, vamos dizer que bom que tudo que eu tenho eu possa saber trabalhar, e que eu ainda não saiba eu possa adquirir por meio da paciência. Lição essa também trazida na obra que nós estamos estudando atualmente, que dizem os irmãos espirituais que foi a própria Joana de Ângeles, uma das mentoras de Divaldo Pereira Franco, que veio lá na época da codificação kardeciana trazer essa lição intitulada A Paciência, que nós temos nesta obra, e que é importante que nós sempre voltemos a estudá-la, porque nos dá ferramentas de refletirmos sobre como está sendo nosso campo de ação, em que nós precisamos nos melhorar. Tomemos cuidado e assim vejamos o que é útil para nós e para os nossos semelhantes. Continua Erasto dizendo: desconfiai, portanto, dos falsos profetas, sobretudo numa época de renovação, a qual nós estamos tendo essa oportunidade de transição planetária, porque muitos impostores se apresentarão como enviados de Deus. Erasto trouxe isso no final do século XIX. Estamos no século XXI. Está dentro do que está acontecendo atualmente com a humanidade? Temos essa resposta também. Estamos vivos com uma vaidosa satisfação sobre a terra, sobre o mundo material. Mas podeis estar certos de que uma terrível justiça os espera. O plantio é livre e a colheita é obrigatória. O que o Erasto está nos dizendo em relação a esse último trecho? Convido-os para que possam ampliar as suas consciências, caso não tenham ainda estudado essas duas obras, que demonstram-nos como é esse intercâmbio entre mundos, tanto no lado positivo como no lado negativo. Começo convidando-os com o livro A Caminho da Luz, ditado por Emmanuel, pelas mãos abençoadas de Chico Xavier. Mas também convido-os para que estudem o livro Os Exilados de Capela, de Edgar Armand. Eis livros que nos dão esse sustentáculo de dizer: nós somos os artífices de aqui buscarmos continuar nas próximas encarnações, se meritocracia para isso viermos construir no presente, no já, no agora, não postergando, tampouco terceirizando para o trem. Não cabe a cada um de nós, dentro das nossas possibilidades, para que não sejamos recambiados para outros homens em estágios semelhantes ao nosso, ou mundos primitivos. Pergunto ainda: aos que mais se esforçam, será que podem dar um salto quântico de reencarnar num planeta fora, inclusive, do nosso sistema solar? Alguém já teve esse convite? Em 1950, quando da comemoração dos 50 anos do desencarne de Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante Antissemina, a mensageira direta de Maria de Nazaré, vem nesta comemoração no mundo espiritual dizer: a pedido de Maria Bezerra, podeis reencarnar em qualquer orbe do nosso sistema solar ou até mesmo fora dele. Mas Bezerra solicita, peticiona a Maria que ele aqui fique conosco na terra do Cruzeiro do Sul, enquanto uma lágrima de um ser estiver escorrendo e estiver solicitando
os seus préstimos. Eis o verdadeiro profeta. Olha os caracteres que o capítulo 21, item 9, convida-nos a estarmos também empreendendo em nossas vidas, como Bezerra assim o fez, e convida a cada um de nós que também o façamos. Tomemos cuidado com as tentações do mundo, queridos irmãos e irmãs, porque tudo isso faz com que nós possamos nos desviar dos nossos objetivos reencarnatórios e assim estacionarmos em nossas programações reencarnatórias. Por isso, desse meu convite para que, no tempo oportuno, possam estudar essas duas obras e busquem sempre ascender em suas caminhadas evolutivas e espirituais. Eu disse que estamos em um momento de transição planetária, sim, movimento natural que proporciona aos planetas mudarem sua faixa vibratória. São as últimas oportunidades de nós, os seres humanos encarnados, continuarmos reencarnando neste orbe. Recordo-me do programa chamado Transição, que pouco mais de uma década passava na Rede TV, aos domingos, lá por volta das 16 horas, onde Divaldo Pereira Franco era um dos principais convidados. Em um mês de 4 semanas, pelo menos, ele ia 2 vezes lá nesse programa com temáticas diferentes. E ele disse que milhares de seres atualmente reencarnados, ou seja, milhares desses pouco mais de 8 bilhões na carne e no osso, estão tendo as suas últimas oportunidades reencarnatórias de dizer a si mesmo, ou regeneram-se, ou consertam-se, ou buscam fazer ao próximo aquilo que gostaria que fosse feito a tu mesmo, ou serão deslocados, realocados pela lei de afinidade quântica, espiritual e energética para outros órgãos. É castigo de Deus? Não! Deus nunca castigou, tampouco um dia há de castigar as suas criaturas. Mas temos um livre-arbítrio relativo também, jamais absoluto, senão nem aqui estaríamos vivos para contar e aqui estarmos interagindo por tudo que já foi feito de maléfico às guerras anteriores neste orbe, a qual nós acompanhamos pelo estudo da história da nossa humanidade. Reencarnam-se para incentivar o progresso em diversas áreas da humanidade, moral, científico, tecnológico, etc. Foi o que nós dissemos anteriormente sobre esses verdadeiros profetas que aportaram, estão e ainda aportarão em nosso orbe para nos auxiliar. Vamos recordar dos degraus evolutivos de um orbe, ou até mesmo para os que estejam aqui a aprender pela primeira vez quais eles sejam. Lição essa que nós encontramos no capítulo 3, item 4 da obra que nós estamos estudando nesse momento. Já passamos, irmãos e irmãs, pelos mundos primitivos, onde lá prevalece o instinto e a lei do mais forte, sem sombra de dúvida. Depois de milênios, tivemos a oportunidade de, enfim, aportarmos em um orbe de provas e expiações, onde o mal ainda predomina. Estamos no final desse estágio. Eu pergunto, o mal ainda predomina em nosso orbe, na psicosfera material, como também na espiritual? Estudemos as obras de André Luiz, de Emmanuel, de Manuel Filomena de Miranda ou de Joana de Ângeles, que teremos essa resposta. Mas já vos adianto, sim, ainda o mal predomina, não que o bem não esteja crescendo exponencialmente, mas infelizmente ainda predomina. Então vamos fazer com que o bem venha a ascender a cada dia que passa com esses nossos esforços. Buscamos agora ascender para o mundo de regeneração, onde o bem há de prevalecer sobre o mal. Depois de umas décadas, não em seu estágio inicial, como eu disse, nada acontece abruptamente em termos evolutivos no orbe. Ainda existem os mundos ditosos ou felizes, onde o mal jamais existe, e os mundos celestes e divinos, onde o bem reina soberano. Quais são os seres que podem estar nesses mundos transitórios desse último estágio evolutivo? Os Cristos planetários, anjos, arcanjos, serafins, que já podem inclusive ser co-criadores, como Cristo assim foi do nosso orbe, que preparou toda a constituição física dele para que, depois de milênios e milênios, aquele corporificasse em aproximados 33 anos de vida física em uma única reencarnação. Então, olha o que cabe a cada um de nós desenvolvermos em nossas aptidões. Estamos no meio, ou estamos no início ou no final da nossa caminhada evolutiva? No meio. Então vamos nos esforçar, nós, os pouco mais de 8 bilhões reencarnados atualmente. Sim, é possível, irmãos e irmãs. Vamos trazer um pouco mais de informações sobre o mundo de regeneração, para que enchamos os nossos espíritos de esperança no dia a dia, no bem servir.
estão sujeitos às leis que regem a matéria, mas livres de paixões desordenadas, que são materiais inerentes a seres ainda em ignorância exacerbada. Orgulho, egoísmo, inveja e ódio já não mais existem do estágio intermediário para o avançado, ou seja, de séculos e milênios que nós ainda precisamos atravessar. Todos continuarão passando por provas para que possam continuar evoluindo ou para que retornem para o mundo de provas e expiações, que foram as boas obras que eu os convidei para que estudem, para que entendam esse processo natural. Nada de castigo de Deus, e sim um processo natural por meio do livre-arbítrio que nós, de forma mais assertiva, deveríamos ter utilizado desde o pretérito como oportunidade. Agora estamos tendo de utilizar em nosso presente. E nós podemos ser ajudados para que possamos vencer o mais rápido possível esse estágio de provas e expiações. Quadrilogia, a qual também eu citei logo no início, de Divaldo Pereira Franco, por meio de Manuel Filomeno de Miranda. Temos ali no ano de 2010 o primeiro livro, Transição Planetária. Depois, em 2012, temos o livro Amanhecer de uma Nova Era. Em 2015, Perturbações Espirituais. E na época da pandemia, No Rumo do Mundo de Regeneração. Pergunto, temos mais uma obra que auxilie-nos ainda mais a termos a certeza de que sim, cabe a cada um de nós sermos essas ferramentas de transformação do meio, tanto material como espiritual? Sim, não agora na colaboração de Manuel Filomeno de Miranda em espírito por Divaldo Pereira Franco, mas sim da mentora que trabalhou muito com Divaldo, a nossa querida freira Joana de Ângeles, onde no ano de 2023 ela traz a obra Mundo Regenerado, que também convido-os para que venham a estudar, demonstrando que sim, isso há de acontecer em nosso lado. Nós estaremos aqui para usufruir, para gozar dos nossos esforços empreendidos em todas as eras remotas, como também na atual. É a pergunta que nós temos que fazer-nos diariamente. Vamos fazer uma pergunta à sua respectiva resposta da primeira obra da codificação kardeciana, para ver se ela está atrelada à terceira obra a qual nós estamos estudando hoje, capítulo 21, item 9, irmãos e irmãs. Sim, então busquemos a questão número 624, onde Kardec faz o seguinte questionamento: a falange do Espírito da Verdade, perguntando qual é o verdadeiro caráter do profeta. Do verdadeiro profeta? Assim respondem os Espíritos: o verdadeiro profeta é um homem de bem, inspirado por Deus. Podemos reconhecê-lo por suas palavras e principalmente por meio das suas concretizações, as suas ações. Deus não se serve da boca do mentiroso para ensinar a verdade, porque o mentiroso nada agrega, prejudica-se e prejudica o meio, e terá que responder, infelizmente, por isso. Então, se ainda estivermos também, de uma forma direta ou indireta, em menor, mediano ou maior grau, mentindo para nós ou para terceiros, para outrem, busquemos reavaliar esses nossos pensamentos e as nossas verbalizações sobre essas possíveis mentiras, porque Deus não quer que assim o façamos, porque isso não beneficia nem tampouco a nós mesmos. Olha o contributo que também o Livro dos Espíritos, lá em 18 de abril de 1857, nas suas aproximadas 1018 ou 1019 perguntas, a depender do tradutor, em respectivas respostas, fora as subperguntas e subrespostas, somando-se ainda mais 251 perguntas e respostas. É muito importante que venhamos a estudar essa obra que tanto nos engrandece, porque nós achamos de tudo lá que pode fazer com que nós nos reformemos e empreendamos a tão esperada reforma íntima. Na sequência, Kardec pergunta qual é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para me servir de guia e modelo vide ou vede Jesus. Assim, Kardec, na sua nota em relação às respostas dos Espíritos, vai dizer que Jesus é para o homem o tipo de perfeição moral a que pode aspirar a humanidade na Terra, nós, nas duas dimensões, a material e a espiritual. Deus nos oferece como mais perfeito modelo, e a doutrina que ele expõe é a mais pura expressão de sua lei, não tenhamos dúvida nenhuma sobre isso, porque ele está impregnado do Espírito Divino, e foi o ser mais puro que já apareceu na Terra, e que podemos nos questionar
Será que atualmente ele é governador do nosso sistema solar ou já na nossa galáxia? Que conforme estudos materiais até agora, do que nós conseguimos deter de capacidade tecnológica, a Via Láctea, que é a nossa galáxia, estima-se de 200 a 400 milhões de planetas, de vidas, de dimensões diferentes, de constituições físicas e também reinos diferentes. Olha o que nos espera. Vamos aproveitar mais a nossa oportunidade reencarnatória. Vamos criar mais caracteres para que também sejamos profetas do Cristo e da complementação do seu Consolador prometido, que nos disse que um dia rogarei ao Pai que materializasse no planeta Terra a terceira revelação, que assim foi, que é a nossa querida doutrina dos Espíritos. Sim, nós podemos, queridos irmãos e irmãs, sejamos persistentes nos bem na nossa reforma íntima. É fácil? Lógico que não, mas é fundamental, é imprescindível. Basta queremos mudar para o bem. Deus tem certeza que conseguiremos, e principalmente os nossos mentores individuais, que sempre estão conosco, inspirando-nos por meio das intuições, mas nós estamos com o nosso campo psíquico de forma translúcida, recebendo essas informações do mundo espiritual e colocando-as em prática em prol do nosso benefício e em benefício dos nossos semelhantes. Questionemos também para que possamos nos melhorar ainda mais em nossas pequenas ações, como também nas grandes ações. Deus enviou Jesus como um modelo que devemos seguir. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém chega até Deus se não for por Ele. E como chegar até Deus? Buscando alçar os degraus evolutivos, a qual nós aqui acompanhamos, que cabe a cada um de nós empreender nos próximos degraus, a qual esse orbe há de passar, ou outros mais que nós tenhamos a competência de usufruir por meritocracia construída, por mais nos esforçarmos em relação ao meio, às pessoas que estão também experienciando nesse mundo. Não nos preocupemos com o que as pessoas façam ou deixem de fazer. Preocupemos com a nossa vida, o que nós estamos pensando em fazer. Porque ao voltarmos para o mundo espiritual, apenas então somente daremos satisfação da nossa consciência do que eu fiz de bom, de ruim, ou deixei de fazer de bom, porque dizem os irmãos espirituais, não basta que não façamos mal, é imprescindível que façamos o bem. Não fazer o mal, mas também não fazer o bem, é estar pendente com a lei de Deus, com a lei da fonte criadora. E aqui a obra que eu citei aos irmãos e irmãs, e existe uma significação de Emmanuel, o teu passado, seja um pouquinho antes ou após 2057, de nós já adentrarmos em definitivo em degraus mais acelerados no mundo de regeneração, que é onde o Espiritismo completará 200 anos. 18 de abril de 1857 para 2057, sim, 200 anos, então é uma data importante. Não precisa ser nesse ano em específico, um pouquinho antes, um pouquinho depois, mas está dentro do parâmetro e dentro de uma objetividade, de um projeto maior que existe no mundo espiritual, na erraticidade, por seres muito evoluídos que esperam os nossos esforços, porque eles não podem fazer por nós, porque também ninguém fez por eles quando eles estavam experienciando em milênios e milênios anteriores também as suas caminhadas evolutivas. Somos nós que temos que desenvolver essas aptidões. Convido-nos já também, partindo para o término desse bate-papo fraterno que aqui estamos tendo a oportunidade de obter com as incursões que os irmãos espirituais aqui estão ofertando, e aqui estamos buscando um entendimento um pouco mais amplo de uma frase que normalmente é atribuída a Chico Xavier, mas que na verdade ela é de autoria de James R. Sherman, onde em seu livro Rejeição, um ano após o meu nascimento, em 1982, ele vem dizer que, embora ninguém possa voltar atrás e voltar e fazer um novo começo, vírgula, atentemos a essa continuação. Qualquer um de nós podemos agora a construirmos, a fazermos um novo fim mais benéfico aos nossos espíritos imortais. Então, somos ou não responsáveis partícipes da nossa melhora, da melhora de nosso próximo de outrem, como também da estrutura física do nosso orbe. Então, é essa contribuição que esse querido irmão vem nos trazer também. E Giovanni de Pietro de Bernardone, a qual nós conhecemos pelo nome de Francisco de Assis, que desde o final do século XI
até hoje demonstram-nos por meio de suas ações naquela época, mas também pelas obras mediúnicas, também já trazido pelos queridos médiuns, que sim, nós temos que ser um instrumento da paz do mundo dos nossos semelhantes, que estão no reino nominal, mas também nos reinos anteriores, até o princípio inteligente que lá está no reino mineral. Porque dependemos de todos esses reinos para que mantenhamos em experiência reencarnatória, respirando, tendo bom ânimo, interagindo com esses reinos, porque um dia passamos por eles e os que estavam no reino nominal, nós queríamos que nós também fôssemos respeitados em nossas experiências, ainda precárias, evolutivas. Então é que convida-nos Giovanni de Pietro, de Bernardo e Francisco de Assis, assim para que busquemos ser sempre um instrumento da paz de todos os que estejam ao nosso redor, porque ela reverberará ao nosso próprio favor. E fechando, deixe esse tríplice aspecto que, de forma direta ou indireta, os irmãos espirituais, nas diversas formas, nos demonstram que fará com que nós tenhamos a oportunidade de voltar para esse planeta no mundo de regeneração. Digo isso por meio das obras complementares da codificação. Citei Chico Xavier, as suas aproximadas 500 obras já publicadas. Citei Divaldo Pereira Franco, que existem mais de 250 obras publicadas. E também as reuniões mediúnicas atuais, a qual nós participamos nas casas espíritas. Eles dizem que nós precisamos diariamente, constantemente aprimorarmos em conhecimento, porque quanto mais expandimos a nossa consciência, mais buscamos atingir uma quantidade maior de pessoas que possam ser beneficiadas por nós. Amai-vos, eis o primeiro mandamento, mas também instruir-vos, eis o segundo, já disse o Cristo. Então a instrução e o amar é para a eternidade, então está dentro do mandamento do Cristo. E o autoconhecimento, se eu não reconheço as mazelas que eu trago as do passado e não procuro trabalhá-las no presente, como eu hei de as concretizá-las, extirpá-las de uma vez por todas de meu espírito imortal, para que eu não preciso reincidir-las no futuro, nas próximas encarnações. É o autoconhecimento, é a reforma íntima, é o passar pela porta estreita e principalmente o abandonar do homem velho na construção do homem novo e, logicamente, a prática do bem, que tem que ser constante em todas as oportunidades a qual nós tenhamos de estarmos interagindo com os nossos queridos semelhantes. Então vamos já agradecendo aos queridos irmãos que aqui estiveram conosco, presentes, como eu disse logo no início, encarnados, mas também os desencarnados, aos que estão nos acompanhando pelas redes sociais aqui dos Sementes de Humildade da cidade de Barueri. Que esse capítulo 21 e 39 ofereça-nos sempre ferramentas, alicerces para que construamos na simplicidade, na humildade, de forma simples, humilde, fraterna, despretensiosa e apagada, esses caracteres de um verdadeiro cristão, de um verdadeiro espírita, de um verdadeiro profeta, direta ou indiretamente, porque isso vai fazer com que nós tenhamos dias melhores para nós, para os nossos semelhantes e para o nosso querido orbe. É o que espera Deus, a fonte criadora, Maria, José, os nossos mentores individuais, a cúpula espiritual dos sementes de humildade a cada um de nós. Então assim, faço a vibração final ou tudo bem? Então assim, já convido os queridos irmãos e irmãs que também já partiram para a finalização dessa nossa primeira etapa. Caso queiram fechar os seus olhos, vibremos pelo nosso planeta, desdobremos em espírito, em pensamento, para fora deste orbe e o enxerguemos, divisando aqueles lugares que estão passando por desafios terríveis, como principalmente na região do Oriente Médio, mas não só lá, na África e outros mais lugares que nós sabemos que esses queridos irmãos e irmãs, nessas provações e expiações que estão precisando passar para que possam evoluir, sejam fortalecidos na sua fé, na confiança de dias melhores e na perseverança de terem paciência e de se melhorarem, para que eles possam ter êxito em passar por esses desafios existenciais. Como também vibremos para os que estejam nas ruas, embaixo das pontes, sem aonde colocar a cabeça no travesseiro no conforto, mas também aonde estejam aqueles irmãos e irmãs nas casas de recuperação, nos asilos, nos orfanatos, em outros mais lugares onde o sofrimento esteja presente, que eles também possam ser ainda mais beneficiados pelos seus mentores individuais e por Deus e por
seres de luz que possam nos beneficiar. E assim, na certeza sempre que muito recebemos aqui dessa casa, no campo intelectual, como também no campo moral, que é da caridade e da fraternidade, é que vamos dando por encerrada essa etapa e já preparados que estamos pensando, mentalizando e sentindo aquilo que nós estamos buscando nessa casa pelos tratamentos que aqui já estamos passando e outros mais, queridos irmãos e irmãs que estejam pela primeira vez na casa para iniciar um tratamento ou que seja tomar um passe de reenergização ectoplásmica, que o melhor possa ser assim direcionados a cada um dos senhores e senhoras em espíritos e também corpos perispirituais. E assim possamos então mantermos em silêncio e buscando, esperarmos que sejamos chamados para a próxima etapa de nossas atividades aqui no Semente de Luz, na cidade de Barueri. Que assim seja, graças a Deus, um ótimo final de terça-feira a cada um.